Além dos exercícios resolvidos, a gente vai começar a estudar os números complexos. A gente denota aí o símbolo dos números complexos como um C com um corte no meio da perninha, tá certo? Então, por que nós estudamos o que são números complexos? Então, o estudo dos números complexos começou quando a gente tem o seguinte problema: x² mais 9 igual a zero. Certo? Então, se a gente isolar o x, nós temos que x² é menos 9. Colocando a raiz dos dois lados, a gente tem impossível para os reais. Tá bom? Então, se a gente tem essa equação para os números reais, a gente para aqui. Só que o que acontece? O nosso querido matemático Euler, se escreve Euler, mas a pronúncia correta é Euler, o que ele fez? Ele fez o seguinte, olha, x², vamos colocar a raiz dos dois lados, tá? Então, raiz de x² é igual a raiz de menos 9. Beleza? E aí, vocês aprenderam que raiz de menos 9 é o quê? Raiz de 9 vezes raiz de menos 1. Ele transformou isso numa multiplicação. E aí, ele chamou esse raiz de menos 1 de i, que é o nosso número imaginário. E a gente dá continuidade para essa equação. Então, raiz de x aqui, a gente tem x, vai ser igual a raiz de 9. A gente tem mais ou menos 3, porque 3 ao quadrado é 9, menos 3 ao quadrado é 9. E aqui a gente mantém o i, beleza? Então, a gente continua essa equação e nós temos uma resposta para ela nos números complexos, beleza? Então, esse número aqui, uma raiz no caso vai ser o 3i, e a segunda raiz, o segundo número, vai ser o menos 3i. Se você levar esses números ao quadrado, ele vai dar menos 9. Então a gente começa a trabalhar com um conjunto numérico que, ao ser elevado ao quadrado, a gente tem um número negativo, tá bom? Então todo número complexo, ele pode ser escrito da seguinte forma. Então o número complexo z, ele vai ser escrito da seguinte forma: a mais bi. Nós temos que o nosso a é a parte real do número complexo e o bi é a parte imaginária, beleza? E aí, então, por exemplo, imagine o número complexo z igual a 3 mais 4i. Isso é um número complexo, tá bom? A gente tem que a parte real de z é quanto? Quanto que é a parte real de z? É o número 3, tá certo? A parte imaginária de z é o número que acompanha o i. Então, nesse caso aqui, o número 4. Beleza? Agora a gente vai falar juntos numéricos que vocês aprenderam para nós sabermos onde que se encontram os números complexos. Então, o conjunto mais simples que vocês aprendem lá nas primeiras séries do ensino fundamental é o conjunto dos números naturais, certo? Este conjunto engloba os números inteiros positivos contando zero. Então 0, 1, 2 e assim por diante. Acima dos naturais, contendo o conjunto dos naturais, a gente tem o conjunto dos inteiros, denotado pela letra Z, que vai englobar os negativos inteiros até os positivos, tá bom? Então, o inteiro engloba os naturais mais os negativos. Acima dos inteiros, nós temos o conjunto dos números racionais, denotado pela letra Q, que são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Exemplo, dízimas periódicas, 3/9, uma dízima, ou outros números, tipo 5/2, 4/3. Então, se a gente escrever aqui em cima, aqui do ladinho, que é forma de fração. Beleza? Esse é o conjunto dos números racionais. Adjacente a eles, nós temos o quê? Os irracionais. Quem são os irracionais? Denotados pela letra I. A gente tem as raízes não exatas, raiz de 7, raiz de 5, e os números transcendentes, que são o número π, número de Euler, e assim por diante. Beleza? Aí, nós trabalhamos no ensino médio fortemente com o conjunto dos números reais, que engloba o quê? Engloba os racionais e os irracionais. Então aqui a gente tem o conjunto dos números reais. Beleza? O que o conjunto dos números reais não engloba? Então, olha, vocês aprenderam os números imaginários. Então aqui nós temos os números imaginários. Os números imaginários,
esses números eles não estão dentro do conjunto dos números reais, mas sim dentro de um conjunto maior que engloba os números reais e os números imaginários, que é o nosso conjunto dos números complexos. Então aqui são números reais mais os números imaginários. Beleza, pessoal? Pessoal, então, para a gente finalizar a aula, vamos resolver esses exercícios, para vocês consolidarem o aprendizado. Então, no exercício 1, letra A, a gente tem que x² mais 1 é igual a 0. Então, isolando o x, nós temos que x² é igual a menos 1. Vocês aprenderam o nosso i vale raiz de menos 1, beleza? A gente já introduz o conceito aqui que i ao quadrado vale menos 1, tá bom? I ao quadrado é menos 1. Então, o que acontece? A gente coloca a raiz dos dois lados. Raiz de x² é igual a raiz de i ao quadrado, tá certo? Então, x é igual, aqui, a gente tem o que? Raiz de i quadrado, a gente pode ter o que? Mais ou menos i, beleza? Por quê, pessoal? Porque menos i vezes menos i, olha só, a gente tem i ao quadrado vezes aqui menos 1 ao quadrado, beleza? Ou seja, isso é igual a i ao quadrado. Beleza? Na letra B, a gente vai fazer Bhaskara. Então, delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o nosso delta vai ser o quê? Vai ser o menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1 vezes 13. Então, o nosso delta é igual a 16 menos 52, que vai dar menos 36. Então, menos b vai dar menos 4, mais ou menos raiz de menos 36 sobre 2, vezes 1, que é 2. Então aqui a gente tem o que? 4 mais. O que é raiz de menos 36, pessoal? Vou fazer aqui. Raiz de menos 36 é o que? É raiz de 36 vezes raiz de menos... Isso daqui é o nosso i, tá? Então aqui, ó, raiz de 36 vai ser 6 vezes o nosso i, beleza? Dividido por 2. E o número de baixo vai dar 4 menos... Agora a raiz de 36, 6 i sobre 2. Então daqui a gente tem 2 mais 3i e daqui a gente tem 2 menos 3i. Então essas são as soluções dessa equação de segundo grau. Então, dois números complexos. Aqui a parte real desses dois números são iguais, tá? As partes reais. E a parte imaginária deste número é o negativo da parte imaginária deste número. Beleza?